E a nossa conversa vai ser com o Sidinaldo Boschini, ele é especialista em ativos de alto risco. Você que nos assiste também pode mandar perguntas durante a transmissão. Sidinaldo, bem-vindo. Obrigado pelo convite, estou aqui à disposição de vocês. Tá certo, então vamos começar aqui. A nossa primeira pergunta é a seguinte, né? Os dados do Banco Central até maio Uhum. mostraram que a inadimplência entre as pessoas jurídicas está aumentando, principalmente entre as micro, pequenas e médias empresas, entre as grandes relativamente estáveis. E essas micro, pequenas e médias empresas representam um pouco mais da metade de um terço do saldo das operações de crédito no segmento jurídico, né, dos bancos. Exato, Então, primeira pergunta para você, como é que a inadimplência deve se comportar nos próximos meses? correto. A inadimplência ela tende a aumentar trimestre a trimestre, comparando com o primeiro TRI de 2020. Então, no primeiro trimestre de 2020, nós já observamos um grande aumento da inadimplência comparando o mesmo período do ano passado. E isso deve continuar no segundo TRI, com mais intensidade, com mais força e muito provavelmente também no terceiro TRI. Então, no segundo e terceiro TRI, a gente deve estar observando os maiores níveis de inadimplência, muito provavelmente da história do Brasil, tá? No sistema financeiro, principalmente nas micro, pequenas e médias empresas. Tanto que, quando nós analisamos novas concessões de crédito, aumentaram as concessões para as grandes empresas em detrimento das micro, pequenas e médias empresas. Em virtude do risco, então, as micro, pequenas e médias empresas, o risco é maior em se conceder novos créditos agora durante a pandemia, em virtude justamente do aumento de inadimplência. Então, devido ao aumento de inadimplência nessa faixa de tamanho de empresas, os bancos tendem a conceder mais créditos para as grandes, em detrimento das micro, pequenas e médias empresas, que apresentam spread maior e muitas vezes também não teriam garantia de bens imóveis para ser concedido em alienação fiduciária ou hipoteca. Tá certo. Ou seja, a gente só está tendo um pouquinho de dificuldade de ouvir você, acho que sua conexão está um pouco lenta. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Estou Ah, te então ouvindo tá bom. bem. Então, vamos continuar aqui. Como você disse, né, tem a tendência é que a inadimplência aumente aí nos próximos trimestres, mas Exato. tentando pontuar ali qual vai ser o pior momento, né, o maior impacto no balanço dos bancos por causa dessa inadimplência e das provisões contra perdas que devem acompanhar isso, ele deve acontecer no segundo trimestre ou no terceiro? A tendência é que nesse segundo TRI a gente observe aí o pico. Até porque, com o retorno das atividades econômicas, a grande maioria das atividades econômicas irão retornar nesta e nas próximas semanas, a situação tende a se normalizar nos próximos meses. Agora, o período que já passou, abril, maio, junho, onde nós observamos aí de fato o pico da dificuldade econômica nas empresas, é um período que deveremos observar um índice de inadimplência muitíssimo elevado. O Banco Central, inclusive, ele periodicamente ele avalia justamente o risco de inadimplência, o potencial de risco de inadimplência nas carteiras dos bancos, tá? E o mais recente dado, de acordo com essa pesquisa do Banco Central, que o Banco Central divulgou, ele estima que existe em torno de 29% aí da carteira de crédito que foi concedido às empresas como um todo, que são a carteira justamente relacionada para potencial de se ter uma inadimplência. Então, nós estamos falando aí de um percentual de 29% da carteira de crédito concedido a pessoas jurídicas que tem risco de inadimplência, tá? De ter algum tipo de inadimplência. E desse percentual, a grande parte está justamente em micro, pequenas e médias empresas, que é onde se concentra, de fato, historicamente, o maior risco, e nesse momento agora não é diferente, tá?
Então, se os bancos eles provisionaram no primeiro tri, isto, Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, os quatro grandes provisionaram aí 28 bi no primeiro tri, a tendência é que esse número no segundo tri venha aí próximo à casa aí de 35, 40 bilhões, tá? De provisionamento. No Uhum. terceiro tri, vai vir ainda um número muito elevado, muito alto, porém já um pouco menor aí que o segundo, tá? E daí em diante a tendência é que as coisas vão se normalizando. Os bancos eles fizeram um esforço muito grande de renegociação, muito grande, justamente para tentar mitigar e escalonar esse efeito da inadimplência e, consequentemente, o efeito da necessidade de provisionamento de crédito. Então, eles fizeram um esforço muito grande, inclusive, grande parte dessas renegociações começaram a vencer, tá, no mês passado e neste mês, e eles estão renovando novamente, dando mais 60, alguns bancos estão chegando a conceder mais 120 dias de carência nessa nova renegociação. O grande problema também que as micro, pequenas e médias empresas estão enfrentando quando vão renegociar é o aumento da taxa de juros, que na maioria das vezes, mesmo com a queda da taxa Selic ao menor nível histórico, isso não se reflete na ponta nas renegociações para essas micro e pequenas empresas. Tá? O crédito que o governo concedeu recentemente, via Pronamp, linha do Pronamp, que aqui tem uma taxa muito vantajosa, a notícia que nós temos mais recentemente, dessa semana agora, é que já não tem mais nenhum recurso para Banco do Brasil, Caixa Econômica liberarem via Pronamp, tá? Eu Uhum. consultei ontem esses dois bancos, tá? Para alguns clientes, e estes dois bancos, o que eles me disseram é que a linha relacionada ao Pronamp já se esgotou. Então, a demanda foi muito maior do que a disponibilidade de crédito que o governo concedeu via Pronamp. Tá? Justamente Uhum. que a alternativa ao Pronamp, que seriam créditos administrados pelos bancos, as taxas de juros estão altas e existe a dificuldade da concessão pelos bancos, justamente em virtude do aumento de risco, e isso provoca um aumento da taxa para esse patamar de empresa, taxa de juros. E o outro problema é com relação à garantia. Os bancos, para mitigar o Uhum. risco do crédito, eles estão pedindo cada vez mais garantias, e garantia, nesse caso, é imóvel. Quando eles vão fazer a análise do imóvel, eles fazem a análise pelo valor de liquidação forçada. Então, você Uhum. imagina que se um imóvel vale 100, o valor de liquidação forçada é 60, e o banco empresta 70% desses 60, tá? Justamente para ter um colchão, caso esse crédito venha a ficar inadimplido e o banco tiver que consolidar essa propriedade que ele tomou em alienação fiduciária, se ele tiver que consolidar a propriedade fiduciária, ele tem um colchão quando for fazer a venda via leilão, tá? Uhum. Então, você imagina, para conceder uma garantia, o tomador ele vai conceder uma garantia, hipoteticamente, vamos falar de R$ 1 milhão, o valor de avaliação e liquidação forçada é R$ 600 mil, tá? E o banco vai conceder 70% de R$ 600 mil de crédito, R$ 420 mil. Então, para um imóvel que vale R$ 1 milhão, o banco vai conceder 400 mil de crédito. Essa é a situação atual. Agora eu te Uhum. pergunto, quem micro e pequena empresa e média empresa tem garantia de sobra, livre, desimpedida, para dar nesse momento para tomar crédito? É muito difícil. A maioria não tem. Exatamente. É muito E daí vem complicado. a minha outra pergunta para você, né? Que você mencionou o Pronamp, né? Que parece que foi um dos poucos programas de incentivo ao crédito que de fato funcionou. A gente vê aí que o saldo das operações de crédito no setor bancário cresceu em aproximadamente 100 bilhões em março,
E quando começou justamente a se prever que a economia ia ter que Hum, fechar para evitar o aumento da Covid-19, e ficou relativamente estável até o mês de maio, que é quando foram divulgados os dados mais recentes, né, do Banco Central. exato, E aí a gente vê também que justamente o crédito via programas de emergência que foram criados pelo governo também continua baixo, à exceção do Pronamp que você já mencionou, né? Então tinham 71 bilhões exato. previstos, acho que dos 4 programas principais ali, e foram usados somente 18, né? E justamente a maior parte deles vindos do Pronamp. A que se deve esse comportamento? Imagino que uma parte disso seja justamente essa manutenção aí da cautela dos bancos em fazer os empréstimos. Exatamente. O Pronamp ele tem uma grande vantagem que o governo criou um fundo garantidor para ele. Então, o banco ele tem segurança para emprestar, porque ele não precisa tomar uma garantia de quem está ali tomando o empréstimo, no caso da linha do crédito para o Pronamp. O Pronamp, o banco, ele pega o aval da pessoa física. Então, é muito mais simples a operacionalização e o banco tem segurança que se o tomador do crédito não efetivar o pagamento no vencimento e se tornar inadimplente, o governo vai pagar via fundo garantidor. Diferentemente das demais linhas que o governo criou, onde não existia uma garantia de 100% por parte do governo. Por isso que teve pouca demanda. Teve pouca demanda e pouca oferta também dos bancos. Os bancos não ofertaram muito aquelas demais linhas do governo, porque existia uma contrapartida que eles deveriam dar. E quando se fala em contrapartida, fala-se de risco. E os bancos não queriam tomar risco, por isso que teve um represamento das demais linhas. Então, o que o governo deveria fazer, é claro que ele vai aumentar o risco, porém mas o que ele deveria fazer é aumentar as linhas do Pronamp. A linha do Pronamp é uma linha que deu certo. Você veja que teve o lançamento do Pronamp foi há pouquíssimo tempo. Ele entrou em vigor agora no início do mês e já No encerrou início do mês. no início do mês. Então, assim, hoje, nós estamos falando, hoje é dia 14. Ele entrou em vigor, se não me engano, foi primeiro. Uhum. Então, em menos de 14 dias, já encerrou os 18 bilhões. Não tem mais dinheiro, pelo menos Banco do Brasil e Caixa. Enquanto, se a gente compara as demais linhas do governo, sobrou, está sobrando. Não tem a demanda Tá e os sobrando. bancos também não estão ofertando. Entendeu? Então, o que o governo, na minha opinião, deveria fazer é utilizar a linha do Pronamp, que ele criou, que teve um sucesso grande, e aumentar o valor via linha do Pronamp. Porque os bancos, o que eles fizeram? Os bancos, num primeiro momento, focaram em conceder o Pronamp para as microempresas, tá? Então, o Banco do Brasil, por exemplo, não teve nem dinheiro para conceder linha do Pronamp para pequena empresa, porque mal teve condição de atender a demanda tão grande que teve só de microempresas. Porque existe ali faixas de faturamento. Então, eles fizeram etapa um e etapa 2. Etapa um microempresa, etapa 2 pequena. Mal deu para atender a etapa um, sobrou nem um centavo para atender a etapa 2. Então, foi um Uhum. programa que deu muito certo. A Caixa Econômica, por exemplo, ela vai lançar até um aplicativo para facilitar outras linhas, tá, que o governo já criou, e linhas que a própria Caixa está disponibilizando no mercado. A Caixa, por ser um banco 100% federal, tem mais liberdade em termos aí de políticas de concessão de crédito, em detrimento do Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Então, o governo é acionista, mas existem milhares de outros acionistas privados. Então, é uma sociedade de economia mista, onde, por ser sociedade de economia mista, segue mais regras de mercado. E por seguir mais regras de mercado, o banco, por adotar políticas de mercado de bancos privados, eles não tomam tanto risco, diferentemente da Caixa, que vem apoiando o micro e pequeno empreendedor e tomando mais risco nesse momento da pandemia do Covid. Entendeu? Então, o que o governo Uhum. deveria fazer é utilizar esse recurso que sobrou nas outras linhas que ele criou e não teve demanda e nem tanta oferta ao mercado e direcionar para o Pronamp, que é um programa que se mostrou que deu certo.
E outra Uhum. vantagem, como são valores pequenos, é muito pulverizado. Então, a gente está falando do valor de 18 bi, foi pulverizado em centenas de milhares de empresas. E isso mitiga até o risco de recebimento por parte do governo, porque devido à pulverização do crédito, não existe concentração. Atuou basicamente fornecendo crédito à microempresa, então imagina se o tamanho de microempresas que tiveram acesso, mas mesmo assim foi aquém da quantidade existente e da demanda existente. E isso, de acordo com Uhum. consultas que eu fiz ontem a essas duas instituições, tanto o Banco do Brasil quanto a Caixa Econômica. Tá. É, Reginaldo, você me ouve aí? Te ouço bem. Tá. A minha outra pergunta, uma pergunta que a gente acabou recebendo aqui enquanto estava conversando, a boa parte desses créditos que a gente está mencionando aí foram feitos por bancos grandes, mas também tem os Uhum. bancos pequenos e médios, que em geral são os bancos que dão suporte às empresas menores, né? Então, na sua visão, qual que é o risco de quebra desses pequenos e médios bancos, né? Porque eles seriam aí a linha de apoio a esses pequenos empresários que não conseguiram crédito nos bancos maiores, né? Ou Exato, que já exato. estavam na carteira desses bancos também, né? Geralmente, como que funciona? O empresário ele já está todo tomado nas grandes instituições. Aí ele parte para a pequena e média instituição. Então, a pequena e média instituição financeira não é a primeira opção. Até porque a pequena e média cobra taxa de juros maior do que a grande instituição financeira. Então, por cobrar uma taxa de juros maior, acaba sendo a segunda ou terceira opção. Então, os empresários, micro, pequenos e médios, eles tentam tomar primeiro nas grandes, então Banco do Brasil e Caixa, Santander, Itaú e Bradesco. Depois que eles já estão tomados ou não conseguiram, teve negativa nesses bancos, eles vão para os médios bancos. E depois que eles tomam nos médios ou tem negativa nos médios, eles vão nos pequenos. Então, o pequeno, principalmente, é o que toma mais risco na concessão. Muito embora, por isso que ele cobra uma taxa maior, porque o spread é maior, o risco é maior na concessão do crédito. Veja que o grande analisou e concedeu ou não concedeu. Tem uma dessas duas alternativas. A empresa quer precisa de mais, aí o grande dá uma negativa, a empresa vai para o médio banco, vai para o médio. Aí o médio analisa, concede um pouquinho, mas não é suficiente. Aí a empresa vai para o pequeno. Então, o pequeno é sempre o maior tomador de risco. Então, o índice de inadimplência no pequeno e médio, se o grande está sofrendo como está sofrendo, em grandes, nós estamos falando aí de Bradesco, principalmente, que está sofrendo muito, o pequeno deve sofrer muito mais, a escala é muito maior. Então, assim, existe risco de algum pequeno e médio banco sim ter algum problema. Os grandes é muito difícil pelo colchão que eles têm. O sistema financeiro brasileiro é muito sólido, sempre foi um dos mais sólidos do mundo. E os bancos tiveram retornos muito grandes até aí o pré-Covid, mas as pequenas e médias instituições que sempre foram tomadoras de mais risco e não tem também diversificação. Então você imagina que os grandes bancos eles não só concedem crédito, mas eles vendem seguro e vendem previdência, vendem outros produtos, consignado e por aí vai, que são produtos de baixíssimo risco e altíssimo retorno. O pequeno e o médio não tem essa diversificação de produto. O pequeno e o médio é concentrado. Então, o banco pequeno e médio, ele é concentrado em pessoas jurídicas micro, pequenas e médias. Ele não tem também atuação em pessoa física. Dificilmente o pequeno e médio banco tem atuação em pessoa física, tem atuação no varejo. Ele não tem agências. Então ele não consegue pulverizar o risco dele. O risco dele acaba que é mais concentrado também. Então você imagina que ele é o maior tomador de risco, tem um risco mais concentrado, é o que tem o menor colchão, então tem menor, a solidez é muito menor aí do que os grandes bancos. Então, de fato, o risco do sistema financeiro brasileiro ele se encontra nos pequenos e médios bancos hoje no mercado.
Os grandes estão sofrendo, mas têm solidez para enfrentar esse momento que nós estamos passando. Agora, os pequenos e os médios, principalmente os pequenos, já não os têm. Porque o mercado brasileiro ele é muito concentrado em grandes bancos, temos alguns médios e uma quantidade grande de pequenos. Então, em termos de quantidade, nós temos uma quantidade muito relevante de pequenos bancos. Médios são poucos e poucos grandes. Então, o maior risco, de fato, estão nos pequenos bancos, que são os maiores tomadores de risco e que têm a maior concentração dentro da sua carteira em poucos clientes e que tem pouca diversificação de produtos e serviços. E aí, então, pensando naquele cenário que você traçou ali, né, de piora das provisões no segundo trimestre, no terceiro trimestre continua um nível elevado, porém um pouco menor, esse Exato. período aí vai ser crítico para esses pequenos bancos. Sem sombra de dúvida. O pequeno vai sofrer muito, 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 muito. E, assim, e a gente, claro que enfrenta algum risco com relação a esses pequenos terem algum problema de fato e acontecer algo pior com esses pequenos. E esse risco, de fato, existe. Isso aí não tem dúvida. É. Então, se piorar esse cenário que a gente está prevendo, que é, por enquanto, o cenário base de todo mundo quase, é que a situação da pandemia vai, em algum momento, arrefecer, e aí, com isso, a economia vai reabrindo e melhorando o cenário econômico. Mas Exato. se em qualquer momento esse cenário piorar, então aí é preocupante a situação dos pequenos bancos. É muito preocupante, porque assim, a gente não sabe se a economia brasileira e mundial ela vai voltar, vai ser em V ou em U ou em L. Então, assim, em V é muito difícil, porque teve uma queda abrupta, mas o retorno ele não vai ser de forma abrupta também rápida. É mais provável que seja em U ou em L. Então, se for em U, você imagina que a gente ainda tem um bom tempo ainda para a recuperação vir com mais força. E se for em L, a situação complica mais ainda. Então, os próximos meses, os próximos meses aí de esse mês de julho, agosto, setembro, que vai ser o início aí da retomada das atividades, vão ser meses muito importantes para nós entendermos o comportamento do consumidor, porque o consumidor também está retraído. Imagina que o consumidor ele perdeu, a gente está com uma taxa de desemprego altíssima, então existe problema de disponibilidade de recursos para consumo, existe problema de disponibilidade de crédito. Então, hoje, o que existe de crédito é, por exemplo, para comprar imóvel, crédito para consumo existe muito pouco, consumo de bens que não sejam duráveis, você tem crédito para consumo de bens duráveis. Então, automóvel, imóvel, existe uma facilidade para a tomada desse tipo de crédito. Porém, os consumidores, numa situação de dificuldade de disponibilidade de renda, eles estão retraídos para tomar esse tipo de crédito, que é o crédito que existe hoje no mercado. É o crédito imobiliário e o crédito para consumo de veículo. O crédito para consumo de bens não duráveis, ele está muito retraído para a pessoa física. E para a empresa que precisa de crédito para capital de giro, principalmente para o micro, pequeno e médio empresário, esse não tem acesso. Só tem acesso àquele micro, pequeno e médio empresário que tem garantia e naquelas condições que eu disse. Ele vai, para tomar 400 mil, ele tem que dar 1 milhão de garantia. E mesmo assim, o banco demora para fazer uma análise que às vezes já passou até da hora. E isso pode impactar, inclusive, na sobrevivência da empresa. Muitas empresas não vão sobreviver. Tá? Muitas empresas ou vão caminhar para uma recuperação judicial, ou vão caminhar até para falência, ou vão caminhar simplesmente para extinção. A tendência é que a maioria das empresas que estiverem numa situação muito crítica paralisem completamente suas atividades e deixem de existir. Talvez não vão nem para uma falência, nem para uma recuperação. Até porque uma recuperação judicial é um processo demorado e caro. Então, a recuperação não é acessível para qualquer tipo de empresa. E a falência, o credor, para pedir uma falência de uma empresa, ele tem que ter a receber no mínimo 40 salários mínimos. Então, uma microempresa, por exemplo, talvez não tenha nenhum credor que tenha mais do que 40 salários mínimos para pedir a falência dela.
E aí o que acontece? Ela não tem a falência, ninguém solicita a falência dela, ela também não pede a falência dela, simplesmente paralisa as atividades e vem aí protesto e execução. A justiça brasileira é lenta, vão anos até uma execução ter algum resultado. Esse tipo de empresa geralmente também não tem patrimônio nenhum, não tem nada a perder. Então, a maior parte do que nós vamos ver vão ser fechamento de microempresas que não vão nem para falência, nem para recuperação judicial, simplesmente vão desaparecer e vão deixar de pagar seus credores. E isso que a gente Uhum. já está observando e vai observar cada É, vez mais. exatamente. Essa é uma Eu tendência. tenho uma outra pergunta aqui relacionada a esse assunto, é que a gente viu que no primeiro semestre teve um crescimento de mais de 30% no número de pedidos de recuperação judicial. Ou seja, isso já é um indício, né, de que a situação tá piorando bastante, porque no mesmo período do ano passado teve queda nesses pedidos. Assim, E. esse é um ponto importante que você citou. A quantidade de recuperações judiciais no Brasil, ela apresentou um pico justamente na crise que o Brasil teve há alguns anos atrás. Tá? Depois veio reduzindo a quantidade de recuperações, de tanto de pedidos, quanto recuperações deferidas e também de falências. Tá? E isso vinha se observando, essa redução, até o pré-Covid. Quando a gente analisa aí já a Covid, já março de 2020, ainda não existia ainda um grande aumento. Então, se a gente comparar março deste ano, esse ano em março tiveram 58 pedidos, por exemplo, de recuperações judiciais de micro, pequena e média empresa, que é a maior parte do mercado. Grandes empresas, a gente está falando de 9 pedidos, médias 15, isso em março. Então, são 82 pedidos de recuperação judicial que nós tivemos, por exemplo, em março deste ano, quando comparado com março do ano passado, que tiveram 79. Então, março foi bem no iniciozinho do Covid. Depois, se a gente analisa aí os meses seguintes, então, por exemplo, abril do ano passado, 124 para 120 esse ano. Tá? Se a gente pega maio do ano passado, nós observamos 103 empresas, esse ano 94. Tá? O crescimento mesmo de quantidade de recuperações começou a ter nesse mês agora de junho. Uhum. Teve de maio para junho. E daqui por diante, a expectativa é que tenhamos aí uma enxurrada de pedidos de recuperação. E isso está sendo discutido nos tribunais de justiça em cada um dos estados do Brasil, principalmente no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tá? Então é uma preocupação muito grande, porque a estrutura é limitada, já existe dificuldade de atendimento para essa demanda que já existe de pedido de recuperação judicial. Se a gente analisar, a demanda ainda ela é muito pequena, perto do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente tem uma demanda que é muitas vezes maior do que a brasileira, e nos períodos de crise, chegou-se a ter nos Estados Unidos mais de 30 mil pedidos de recuperação pelo Chapter 11, que é o capítulo do Bankruptcy Code que trata de recuperação judicial lá nos Estados Unidos. Para uma economia aí que é 7, 8, 9 vezes maior do que a nossa, não transmite aí a quantidade de recuperações que a gente tem. Tá? O Brasil deveria ter aí 1/7, 1/8 da quantidade de recuperações nos períodos de crise, por exemplo, que os Estados Unidos têm. Então, a tendência, por isso que falam que pode subir esse número aí anualizado, para 3, 4 mil processos no ano, em 12 Uhum. meses acumulados. Né? Uhum. Certo. Agora, um outro ponto que eu queria falar também, ainda em relação a esse assunto, depois a gente muda um pouquinho para mercado de crédito. Está se esperando aí uma enxurrada de processos de recuperação judicial. Tem também projeto de lei tramitando no Congresso para facilitar esse tipo de negociação, né, para evitar, na verdade, que aumente muito o número de pedidos de recuperação judicial. A empresa que está passando por dificuldade financeira, esse é um momento bom para ela pedir a recuperação judicial? Ela deve esperar? O que ela deve fazer? Assim, qual que é o melhor momento para o empresário pedir a recuperação judicial? O melhor momento é aquele momento que o empresário
ainda tem ali o capital de giro para as suas atividades, ainda está com as suas atividades em funcionamento, tá? Ou tem ainda condições de colocar as suas atividades em funcionamento. É o momento ainda que que ele está pagando em dia seus funcionários, que ele tem ainda um certo estoque. Esse seria o melhor momento. O que acontece é que a grande maioria das empresas, historicamente no Brasil, elas pedem um processo de recuperação judicial no pior cenário, que é o cenário já de atraso de pagamento de funcionário, atraso de pagamento a fornecedor, protestos inúmeros, ações de execução e bloqueio via Bacen-Jude e por aí vai. Pouco estoque. Por isso que a expectativa de a empresa sair de um processo de recuperação no Brasil é muito pequena. É fácil você entrar, difícil é sair de um processo de recuperação. Não é nem a Uhum. empresa entra com vole falência, tá? O problema é que ela entra e não sai, não vai nem para falência e nem encerra o processo. Isso significa que a empresa é o que a gente chama de empresa zumbi. É aquela empresa que está ali, ela não recuperou, mas também não faliu. Então, ela perdura ali dentro de um processo de recuperação muito além do que se deveria perdurar dentro de um processo. Então, o Uhum. processo de recuperação no Brasil, uma empresa, quando entra, tem o plano, tem a deferimento do processamento, tem o plano aprovado, fica 2 anos e encerra. Então, entre entrar, ter o plano aprovado, mais 2 anos para encerrar, é um prazo aí de 2 anos e meio a 3 no máximo. Mas a maioria das empresas que entram em processo de recuperação no Brasil acabam, em média, ficando 5, 6 anos. Algumas até mais. Tem casos de empresas que estão há 10 anos em processo de recuperação. E a lei, ela deveria ser algo temporário, só que se torna algo permanente para muitas empresas, diferentemente dos Estados Unidos. Então, assim, é claro que a nossa lei ela tem problemas, tá? A nossa lei ela se inspirou na legislação americana, porém foi tropicalizada, então essa tropicalização gerou problemas. Então, esses problemas são inúmeros, desde o custo alto do processo, o processo de recuperação é caro, o processo de recuperação é demorado, nos Estados Unidos é algo que se resolve rapidamente, tá? O processo nos Estados Unidos ele é rápido, então, por ser rápido, ele é mais barato. No Brasil se criou um processo longo, você imagina, que você vai ficar. A empresa, quando entra no processo, ela fica no mínimo, 2 anos e meio. No mínimo. É muito tempo. Enquanto ela está dentro de uma recuperação, ela tem restrição de crédito, ela tem problema de credibilidade no mercado com o cliente, com fornecedores. E, consequentemente, um custo alto com consultores, advogados, administrador judicial. Então, a lei ela precisa ser modificada. O que está sendo discutido hoje, que está até lá no Senado, foi aprovado na Câmara um projeto de lei, está no Senado, e no Senado se juntou a outro projeto de lei, Uhum. vai ajudar, na minha opinião, muito pouco, porque é uma modificação que ela é transitória, ela não vai se dar permanentemente. Essa modificação ela vai ter validade até findar o estado de calamidade pública, que vai findar no final de dezembro desse ano. Então, quanto mais demorar para se aprovar esse projeto de lei, que que é transitório, menor vai ser o efeito dele na economia. Nós já estamos aí na metade do mês de julho. Então, e até hoje está sendo discutido ainda lá no Senado, não foi aprovado. E mesmo que ele seja aprovado, eles tentaram criar a figura de um negociador para a empresa não precisar entrar em processo de recuperação e ficar mais barata essa renegociação. Mas esse negociador, a tendência é que seja muito pouco utilizado. Hoje já existe a figura da recuperação extrajudicial. Só que recuperação extrajudicial no Brasil praticamente não funciona. Pouquíssimas empresas adentraram com extrajudicial em toda a história do Brasil. Por que isso? Porque o processo extrajudicial, a empresa ela não tem proteção legal. Se ela não tem proteção legal, ela está suscetível a ter bloqueio via Bacen-Jude. Então, qualquer recebimento que ela tenha dos seus clientes podem ser bloqueados. Tá? Ela está suscetível a ter processo de execução. Se estiver bem alienado fiduciariamente, o banco pode consolidar a propriedade e leiloar e vender. E a pessoa que
tem então proprietário e concedeu a propriedade em alienação fiduciária, do dia para a noite vai ter que se retirar do imóvel. Por isso que a recuperação extrajudicial não funciona e essa tentativa de que criaram nesse projeto de lei da figura do negociador tampouco vai funcionar, porque também a empresa não vai ter a proteção judicial. Então, o que deveriam fazer é um processo mais célere de recuperação, principalmente para o pequeno empresário, tá? E sendo mais célere, seria um processo mais barato, que é o que precisa. O processo se tornar mais célere e mais barato, aí ele fica mais acessível. Certo. Agora, parando um pouco com o assunto da recuperação judicial e voltando um pouco para o mercado de crédito, eu tenho mais duas perguntas aqui para fazer, que acho que o nosso tempo da live também já acaba. A primeira é a seguinte, né? A gente viu que recentemente saíram vários indicadores econômicos que indicaram aí que abril deve ter sido a pior fase, né, desse impacto na economia e que de agora em diante a tendência de uma recuperação, e hoje demonstrada pelo IBCBR, é muito gradual da economia, né? O que eu pergunto para você é o seguinte: é possível fazer a mesma avaliação do ponto de vista do mercado de crédito? O ponto que a gente estava em abril, maio, desse congelamento foi o ponto crítico, e daqui para frente dá para esperar uma expansão das concessões? Olha, a tendência é que as concessões também elas não evoluam com tanta rapidez, até porque as empresas estão numa situação de muita fragilidade. Como elas estão numa situação de muita fragilidade, os bancos eles não vão querer tomar mais risco na carteira que eles já têm, eles vão querer administrar o risco que eles já tomaram. E então as novas concessões de crédito daqui para frente, pelo menos dentro desse ano, elas vão ser a grande maioria ou concessão voltada ao mercado imobiliário, onde o imóvel fica alienado fiduciariamente, então o banco está com risco muito mitigado, ou concessão de crédito para aquisição de automóveis, onde o risco também é mitigado, porque tem o automóvel ali alienado fiduciariamente, ou a concessão de crédito voltada ao mercado consignado. Então, a pessoa física que pode fazer um consignado, essa tem acesso a crédito, tá? A grande questão é que a grande maioria que já tinha acesso já estava tomada, então a tendência de crescimento até para consignado não é tão grande daqui para frente. E de fato, quem precisa, o micro, pequeno e médio empresário e até a pessoa física que tem a necessidade, vão ter muita dificuldade, porque a disponibilidade de garantia é muito restrita, poucos têm disponibilidade de garantia. Quem tem vai tentar, talvez nem tomar o crédito, vai tentar vender. Se o bem estiver livre desimpedido, ele vai tentar vender para gerar liquidez. Então, o que a gente vai observar é uma tentativa de gerar essa liquidez, tá? No primeiro momento. E claro que tentativa de se tomar crédito. Porém, o tomar crédito vai esbarrar na disponibilidade de garantia e capacidade de pagamento. Então, ou a empresa tem disponibilidade de garantia, mas não tem capacidade de pagamento, ou ela tem capacidade de pagamento, mas não tem garantia, ou ela não tem nem garantia nem capacidade de pagamento. Que é o que muitas vão ter. Entendeu? Certo. Acho que agora a nossa última pergunta aqui, que foi uma pergunta que o pessoal mandou para você. Acho que a gente acabou abordando isso ao longo da entrevista, mas é bom pontuar porque é uma pergunta específica em relação ao home equity, que é aquele empréstimo atrelado a uma garantia imobiliária, né, que o Banco Central vem promovendo, o presidente do Banco Central vem promovendo, principalmente nos últimos meses aí. A perspectiva de que tem alguma perspectiva de que nesse cenário de recessão nesse ano no Brasil, esse tipo de empréstimo pode vir a se popularizar? Seria uma alternativa para gerar liquidez aí para as empresas, para quem está precisando de dinheiro? Não tenha dúvida. Essa é uma frente que cada vez mais vai ser utilizada, tá? E a tendência é que o home equity cada vez mais se torne algo popular. E aí existem aí as fintechs que estão cada vez vindo para o mercado de crédito com mais força e pela rapidez que elas têm
de tomada de decisão, então, tanto em termos de concessão de crédito, quanto em termos de análise do risco de crédito, a tendência é que essas pequenas instituições do mercado de crédito, as fintechs, tá, que recentemente elas passaram a ter mais liberdade para atuação no sistema financeiro, coisa que não existia antes. Então, a tendência é que se apresente, através dessas fintechs, um grande crescimento do mercado, em termos de oferta de crédito e em termos de oferta relacionada ao home equity, e também por esse tipo de instituição conseguir entender melhor o risco do tomador do crédito. O banco, ele trata o tomador, todos eles tratam da mesma forma. A análise do banco, ela é padronizada, eles pegam a receita de bolo. Só que o mercado evoluiu muito e não dá para você adotar uma receita de bolo. Então, eu não sou igual a você, você não é igual o João e assim por diante. Cada um tem suas características. Então, o risco ele não pode ser parametrizado igual para todos. Tem que ser analisado individualmente. E os bancos, eles nunca tiveram essa capacidade de análise de risco individual. Tá? Entender a sua idade, os seus hábitos de consumo. O banco não tem uma ferramenta para fazer esse tipo de análise. Por isso que a concessão do banco, nas grandes instituições bancárias no Brasil, é uma concessão que acaba que eles tomam mais risco, mesmo tentando ser mais conservadores. Algo assim que não faz muito sentido, mas eles estão, ao mesmo tempo, mais conservadores e tomam mais risco. Porque eles pouco entendem o consumidor deles, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Por isso que a gente observa aí Nubank, Creditas e outros que estão vindo e estão crescendo muito. Porque essas novas instituições conseguiram criar algoritmos que conseguem analisar individualmente cada tipo de consumidor. É a mesma coisa para o mercado de seguro. Então, eu dirijo o meu veículo de uma forma, você dirige de outra. A gente pode ter a mesma idade. Então, uma grande seguradora olha só a faixa etária. Ela não tem ali uma ferramenta no celular que está dentro ali do meu celular que está comigo no veículo e essa ferramenta consegue acompanhar as minhas manobras, arriscadas ou não, que eu faço no trânsito. Uma fintech já tem, relacionada ao mercado seguro, por exemplo, está crescendo muito. Então, os bancos vão ser muito afetados e estão com medo, tá? Dessa concorrência que vai vir, já está vindo das fintechs. Por isso que Febraban tentou aí de tudo para poder bloquear, e vem tentando de tudo para poder bloquear o que as pequenas instituições que usam tecnologia, as fintechs, querem fazer. Só que o Banco Central, assertivamente, vem flexibilizando as normas para essas novas instituições do mercado. Então, o que nós vamos observar daqui para frente é aumento de concorrência, o que é salutar. O que falta no Brasil é concorrência, porque a gente tem um sistema financeiro concentrado na mão de 5 grandes bancos, e os pequenininhos pouco têm de capacidade para poder concorrer com esses grandes, e agilidade também. Eles são pequenos bancos que funcionam igual o banco grande. Então, eles perderam o time. E mais uma vez, eles também vão ser os mais afetados, porque ou eles se transformam, dificilmente eles vão conseguir se transformar, a tendência é que eles desapareçam e quem ocupe o mercado deles sejam as fintechs. Tanto que, por exemplo, o Bradesco vem aí numa negociação já bem avançada com o Banco C6. Porque o Bradesco ele se conscientizou que ele sozinho não consegue se transformar. A grande questão ele vai conseguir, comprando o Banco C6, se transformar? Também não acredito. A tendência é que uma vez que se ele vier a comprar o Banco C6, é que ele engula o Banco C6 e o C6, que hoje é um banco que tem agilidade, vira um Bradesco. Infelizmente, a tendência é que mate. É
Igual, por exemplo, quando o Bradesco comprou a Ágora, a corretora, né? A Ágora era uma empresa líder de mercado, era uma coisa antes e virou para coisa pós a venda, Bradesco. Então, os bancos grandes, eles não têm, eles têm dificuldade em se transformar. Então, essa dificuldade em se transformar provoca dificuldades para eles cada vez maiores. Tá certo. Bom, eu preciso encerrar aqui, Reginaldo, porque a conversa está boa, mas a gente tem um limite de tempo aqui no Instagram. Então, gente, encerrando a entrevista de hoje, nós conversamos com o Sidinaldo Boschini. Passo aí ao Sidinaldo um tempinho para ele dar umas últimas palavras. Bom, agradeço ao convite, estarei sempre aí disponível para conversar com vocês. Obrigado a todos que estão aqui nos escutando e nos vendo. A sugestão é que tenha resiliência. Esse é um momento aí de muita resiliência. Quem está numa situação, é pessoa física, está numa situação de dificuldade, procure renegociar, tá? Sempre. E procure todas as opções que existem no mercado, não fiquem restrita só aos grandes bancos, olhem também no mercado as fintechs, tá? Porque existem boas opções nas fintechs, ainda, infelizmente, a atuação delas é restrita, a tendência é que cresça cada vez mais, mas também não desistam, tenham muita resiliência, seja pessoa física ou pessoa jurídica. E muito obrigado a todos. Eu que te agradeço, Reginaldo. Obrigado também a quem nos acompanhou até agora. Uma boa tarde a todos vocês. Abraço. Tchau, tchau.